Pessoal, muito bom dia a todos. Antes de abrirmos a sessão ordinária, nós tivemos a satisfação de convidar e ser atendido no convite de fazermos uma reunião hoje, uma reunião de integração dos futuros vereadores com os atuais vereadores, para que a gente converse um pouquinho sobre a estrutura da Câmara, sobre o material que nós vamos entregar, sobre a questão da sessão de posse. E eu queria, ao abrir os trabalhos, agradecer a acolhida de todos, dos novos vereadores, além do que a presença dos nossos atuais vereadores, que se fazem presentes, com a ausência justificada da vereadora Adriana Dal Ponte, motivo de viagem, e da vereadora Sandra Pereira Alves Martins do DEM, que também está se convalescendo de uma pequena cirurgia. Aos senhores vereadores, eu só queria, em nome da Câmara, desejar a todos bastante sucesso, bastante felicidade e dizer que as questões relativamente a gabinetes, isso será tratado certamente com a nova mesa diretora, mas nesse período nós deixamos os atuais gabinetes, os gabinetes que vocês vão receber, totalmente equipados com fotocopiadora, com fax, todos os telefones. Cada vereador tem uma estrutura bem consolidada nesse período, e que pese, e nós nunca contestamos isso, as críticas relativamente aos gastos da Câmara, mas todos os gastos foram investidos com o intuito de dar aos vereadores todas as condições de trabalho, e vocês vão perceber isso já nos primeiros dias. É muito importante, nesse início de legislatura, cada um, e nós estamos fazendo isso hoje, se inteirar bem da lei orgânica, do regimento interno, e muitos vão perceber que esse regimento interno, que está consolidado, mas certamente ao longo do tempo, e o vereador vindo depois pode discorrer sobre essa questão, o regimento interno ele vai sempre se moldando à evolução da Câmara, às necessidades da Câmara. Então, não imaginem os senhores que o regimento interno é uma lei, é um regulamento, é um regimento consolidado. Está consolidado até a presente data e ele é fundamental para que nós, durante o exercício das sessões, não possamos passar muitas vezes despercebidos, como até acontece comigo, quando até de solicitação de requerimentos, tramitação de matérias. E é bom, eu até digo isso para os novos, que normalmente os velhos procuram, isso está no regimento, então é bom ter o regimento na mão para conferir se está mesmo, porque as sessões comecem a ser bem discutidas e tem a sua evolução necessária. Portanto, estão recebendo um exemplar, eu queria que o João entregasse para cada um exemplar da lei orgânica do município de São José, um exemplar do regimento interno da Câmara e também uma cartilha. Nós fizemos apenas 100 exemplares. Fizemos 100 exemplares porque certamente os vereadores, alguns vão deixar no seu gabinete, algumas lideranças comunitárias podem até pedir, ou suplentes de vereadores, especialmente os suplentes mais próximos, os primeiros e segundos suplentes, porque são eventuais vereadores, na medida que um ou outro vereador pode se licenciar. E esta cartilha, certamente, ao desfolhá-la, ao folheá-la, melhor dizendo, vocês vão perceber alguma outra ideia que poderia vir, mas é a primeira cartilha que se faz e é importante para que nela vocês vão perceber que são pequenos detalhes, pequenas perguntas, respostas, como funciona o plenário, como funciona as comissões, sobre tipo de legislação, lei ordinária, lei complementar, pequenas informações que são úteis para vocês nesta cartilha. Nesta cartilha também tem modelos de requerimento, modelos de indicação, nessa cartilha vocês vão verificar, no final dela, inclusive, vão verificar o quadro de servidores do gabinete também, que isso é muito importante, como se indica o pessoal de gabinete, os trâmites normais. Então, todos os vereadores, mesmo os atuais, eu queria que entregasse todo o material, João, uma vez que esses são 3 instrumentos importantes para
o desenrolar do dia a dia de vocês nas sessões e na atuação parlamentar. Queria aproveitar a oportunidade também para deixar, para que os vereadores, os novos, mesmo os antigos, mas os novos, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, já me perguntaram essa semana sobre questões de gabinete. Eu volto a frisar que isso é uma decisão da Câmara. Nós, neste período, nessa legislatura, como nós tínhamos 12 vereadores, e a Casa tinha estrutura para 21 vereadores, as lideranças de bancada tiveram seus gabinetes ampliados. E isso foi uma decisão que a atual mesa diretora tomou na oportunidade e que, em momento algum, houve alguma reclamação, porque se teve como critério os membros da mesa e os líderes de bancada tendo um gabinete diferenciado. Certamente, e eu acredito que nós vamos continuar com 13 vereadores, já equipamos o 13º gabinete, mas aí é uma questão que vocês vão definir depois com os partidos. É possível que um ou outro desses gabinetes tenha que ser reformulado, porque eu acredito que, como houve o aumento de partidos na Câmara, a composição partidária foi maior, deve ter um maior número de lideranças, e eu acredito que nós não vamos ter capacidade de dar as mesmas condições para todas as lideranças de bancada. Por último, dizer a vocês que foi uma satisfação muito grande recebê-los, dizer que na condição de presidente torço para que vocês mantenham a Câmara no mesmo patamar de que se manteve nos últimos 4 anos. É bom que entendam que esse Poder Legislativo, nesse período, os 12 vereadores, e eu digo sempre os 12 vereadores, porque essa Casa nunca há decisão isolada. Quem for o próximo presidente ou a próxima presidenta, né, mas vocês que serão membros no próximo mandato, vão perceber que em determinado momento o Executivo vai reclamar desse ou daquele vereador, e eu imagino que todos vão perceber que tem que reclamar da Câmara, porque as decisões aqui são sempre decisões por maioria absoluta, né? Sempre a maioria que decide. Mas nesse período que marcou, e foi muito importante, que pese se ter vendido e colocado para a comunidade que havia uma briga, eu quero deixar bem claro, e no futuro isso vai ser confirmado, é que depois de um longo tempo, a Câmara, e nós sabemos aqui da história do Legislativo, de que houveram grandes legislaturas no passado que marcaram época, que disputavam e que lutavam pela cidade, em que pese terem havido períodos de legislativo que foram mais tranquilos, mais calmos em relação ao Executivo. Mas o que baliza a atuação da Câmara é sempre o equilíbrio de força e o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Mas é muito importante, e eu torço para que isso aconteça, que vocês, vereadores, lá fora defendam sempre a Câmara. A partir de agora, vocês como vereadores, nós como vereadores, temos o dever, em primeiro lugar, de defender o Legislativo. O Poder Legislativo, eu já ouvi isso, já li sobre isso, e certamente todos vocês já sabem, o Poder Legislativo é o sustentáculo do processo republicano, gente. Não existe república e não existe democracia sem o Poder Legislativo. É muito fácil a gente ouvir na imprensa, ouvir no dia a dia as críticas em cima do Poder Legislativo. Mas de todos os poderes, o poder mais democrático, mais legítimo é o Poder Legislativo. É o único que é decidido publicamente, é o único que não decide em gabinete fechado, é o único em que a população pode participar, é o único que a população muda de 4 em 4 anos. Imaginemos que nós não tivéssemos o Poder Legislativo. Nós teríamos prefeitos ditadores, governadores ditadores e uma ditadura. E todo mundo já leu, muitos já participaram, sentiram o que é viver num período de ditadura. Quem imaginaria que hoje nós tivéssemos aqui pessoas da comunidade aqui bradando, reclamando contra o governo? Num passado recente, nós estaríamos, nesse momento, a polícia estava aí na frente esperando para nos prender, porque seria aqui um movimento subversivo. Então, eu vou continuar sendo, onde quer que eu esteja, um intransigente defensor do Legislativo e da Câmara de Vereadores. É este Poder Legislativo, dos 3, é o mais democrático, porque a máquina é pequena, não dá para usar a máquina para interferir no resultado. Agora, onde é que está o poder da máquina? Está no Executivo. Onde é que está o poder do Judiciário?
todo o judiciário, vamos aqui falar bem claramente, são elementos concursados, vitalícios nos seus cargos e cujas decisões deles, depois de decidida, a gente tem que cumprir. Nós aqui podemos decidir hoje e podemos voltar atrás amanhã. Por quê? Porque esse poder é o único poder que é aberto e está sempre infenso a interferências, a mudanças. Basta sair 3 vereadores para uma secretaria, entrando 3 suplentes, que já muda o poder de força do Legislativo.